Oi, Cleuzinha. Ai, bom? que bom, uma voz conhecida. Você vai começar também? Também, amiga. Ah, eu tô tão nervosa, tão nervosa. Existência, eu também tô. Mas ontem à tarde, Cleo, ontem, você não está entendendo, foi ontem à tarde que me falaram. Você pode? Eu também, Adri. Você acha que é diferente? Você acha que é só você? Meu Deus do céu, com tanto professor de classe aqui. Você acha que é só você, Adri? Mas podem ficar tranquilas, tá todo mundo adorando, só ter um gostinho do que cada professor tem a falar e a compartilhar, então não precisem ficar nervosas, tá? Tá Já bom. tô, menino, já tô, imagina, o que é isso? Você nem brinca. Ai, gente. Né, Adriana? Você viu que tá sendo muito legal. Está sendo muito lindo mesmo, muito lindo. Ai, amigos. Mundo virtual, vamos lá. Ai, ai. É bom que são só 10 minutinhos, né, Adri? Pois é. Já estamos ao vivo, Vinícius? Não. Sim, eu acho que normalmente está começando por volta de 5 minutos depois da hora, né? Então, a gente, por exemplo, começa às 5:05, então vai chegando as pessoas aos poucos. Vini, você me pôs como co-host? Eu pus você, a Cleonice também, por enquanto. Só porque eu tenho que compartilhar. Ah, eu também tenho. Vocês duas já estão como co-host. A gente consegue, né? Consegue. Sim. Tá bom. Deixa eu ver. Fazer o teste, pode fazer. Eu quero. Não, mas eu acho que eu já vi aqui que dá. Será a gente já admite? Vou esperar uns 5 minutos ou não? Eu acho que as pessoas, a gente vai admitindo, mas não tem, mas eu acho que já tinha algumas pessoas aqui, estamos em 6 agora, então, mas eu acho que não tem problema fazer o teste só para compartilhar, ver. Eu estou fazendo, vamos ver se dá? A gente ainda não está vendo. Eu não estou vendo, depois põe o share lá. Ai, gente, e aí como é que faz isso? Que eu fiz? Tem um botãozinho que é verde. O verde, apertei o verde. Isso, e aí vai aparecer as opções de aplicativos que você vai compartilhar. Então, se ele está eu só que... num navegador ou se é um PowerPoint, vai aparecer. E agora, foi? Ainda não. Então, não estou sabendo, não. Eu apertei o share, fui aqui. Eu acho que compartilhar também só a tela inteira. Aí, agora foi. Agora foi. Ótimo. Agora foi. Oi, gente, boa tarde. Oi, a Lilian que está falando, tudo bom? Boa tarde, Lilian. Ai, gente, estou nervosa. Junte-se ao time. Junte-se ao time. Gente, eu eu também preciso fazer esse teste aí de compartilhar minha tela. Vocês me ajudam? Sim. Vinícius, isso é Vinícius, nada. E aí, como eu volto, Vinícius? Eu não consegui voltar agora. Vai ter um botão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela com... eu posso parar a participar. Tirei. Tá? Então, não sei como é que faz isso. E agora, Lilian, eu vou te fazer PowerPoint aqui também. Lilian, se você não sabe, imagina os outros. Nós, pobres mortais. Desculpa, eu estou falando... eu estava falando aqui com meu marido e o microfone estava aberto. Desculpa. Sem problema. Agora, Lilian, você já é co-host, então você vai apertar no botãozinho verde lá de baixo, que está escrito Share Screen, ou compartilhamento de tela. E aí vai aparecer algumas opções. E aí, dependendo de onde você pode compartilhar ou a tela toda do seu computador, ou só aquele aplicativo específico onde você vai compartilhar.
eu abri aqui e apareceu um monte de coisa, menos o meu aplicativo, que é o PowerPoint. Como é que eu ponho o PowerPoint aqui? Deixa eu ver aqui. Eu entro no O screen. seu PowerPoint está aberto já? Não sei. Como é que eu abre a apresentação no próprio aplicativo primeiro. E aí ele entendeu? Tá, então eu vou ter que sair daqui, é isso? Não, você pode deixar aqui a sua ligação, só que você entra na apresentação lá do PowerPoint, onde você salvou, que você... Vem cá. Não tem problema, a gente está começando por volta de uns 5 minutos depois da hora, então a gente tem mais uns 7 minutos. A gente Tá legal, Vinícius. Eu só preciso aprender como é que eu faço para mudar a de tela aqui. Só um minuto, estou tentando. Sem problema. Você viu o share screen? Sim, eu já entrei. Agora eu preciso entrar no PowerPoint. É isso que eu não sei fazer. Lá embaixo de tudo, não tem uma barra de todas os teus programas, as tuas janelas? Não tem PowerPoint ali? Então, você tem que baixar. Então, esse é o problema. Eu não tenho essa janela. Eu preciso aprender como é que eu faço. É que você baixa no computador e não fecha depois. Se você preferir, você pode me mandar por e-mail, eu posso compartilhar para você também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olá, Matias, boa tarde. Matias. Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. A gente ainda está fazendo os testes aqui. Eba, Lilian conseguiu. Estamos vendo sua tela, Lilian. E agora, Vinícius, como é que eu faço para ficar na apresentação? E lá embaixo, onde tem aquela barrinha de zoom, menos e mais, aí, nesse botão onde o seu mouse estava. Então, eu cliquei. Ai, não vai? Tem que deixar a Lilian de co-host para ela conseguir, Vini. Ela já está. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Mas está pequenininho, não sei por que tá com... Deixa eu ver. Vou colocar no modo assim? apresentação, Lilian. Eu estou no modo apresentação do PowerPoint. Carla, se você quiser ajudar a guiar, onde é que põe um modo apresentação que fique grande? É aí. Eu saiba aí onde está a setinha da Lilian. Mas eu estou aqui, tela. Estou deixando as pessoas na... Não. Interrompe a gravação, Vini, por enquanto. Desse encontro. E eu queria também começar, como eu abri as outras palestras de hoje, com um poema. E é um poema de Paulo Leminski, que é assim. Eu, os olhos
sei. Eu posso pedir para pôr no mudo rapidinho? Desculpa. Aí, obrigado. Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. Do centro, de dentro do meu centro, este poema me olha. Paulo Leminski, e na verdade ele me inspirou bastante. Estou trabalhando nesse poema com o 9º ano e tem sido interessante essa experiência das nossas relações terem se transformado nesses encontros virtuais e que a câmera, na verdade, acaba sendo os nossos olhos e sendo como numa palestra que estamos lá no teatro da escola, a gente olha para o lado, vê os rostos familiares e vê também alguns novos e pergunta quem são e entra em contato. Eu convido aqui a quem puder e tiver a possibilidade de também abrir suas câmeras e de vez em quando aparecer e dar um oi. A gente sabe que também está todo mundo fazendo as suas coisas, de vez em quando o virtual possibilita também que a gente possa fazer alguma coisa enquanto a gente ouve e recebe todos esses presentes. Então, eu apresento aqui a última palestra do ciclo, que vai ser uma visita monitorada, com a participação de vários professores e professoras da Escola Waldorf Steiner. E dou a palavra, eu esqueci de novo pela 4ª vez hoje de me apresentar. Eu sou o professor Vinícius, eu sou professor de aritmia, eu dou aula na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, sou ex-aluno da escola e estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder organizar esse bazar e esses encontros de uma maneira diferente, mas ainda assim vivenciando, mantendo até o dia do nosso evento que a gente estaria lá hoje, lá na escola, o dia inteiro, se encontrando, se vendo. Então, boa visita a todos nós. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Eu vou começar pedindo a compreensão de todos. A gente não tem nenhuma habilidade, nenhum aplicativo de streaming aqui, então vai ser um streaming manual completamente. Vocês perdoem se a gente ficar pulando de um para o outro assim. Agradeço muito a presença de todos. Eu sou Carla, professora de classe na Rudolf Steiner, e vamos começar uma visita. Caminhando, eu queria apresentar para vocês um vídeo que um pai da escola fez. É um vídeo sem som, para a gente poder chegar na escola, se aproximar e começar a falar um pouquinho da nossa escola. E antes de eu abrir o vídeo, eu queria convidar todo mundo que possível para abrir a tela, como disse o Vinícius, porque a gente está gravando e depois a gente quer ver a carinha de todo mundo lá na gravação, tá bom? Aí a gente podia abrir agora, dar um oizinho e na hora que acabar a gente dá um tchauzinho, que vai ficar muito legal. Muito obrigada. Vão participar dessa caminhada pela escola virtual, né? Essa visita, ela acontece em todos os bazares de Natal. Alguns grupos saem, acompanhados por professores da escola, ou por pessoas que conhecem a escola muito bem, como a doutora Sônia Setzer, por exemplo, e passam mais ou menos 2 horas caminhando por várias dependências da escola, entram na educação infantil, conversam com os professores, nós vamos até o prédio de artes e olhamos a exposição maravilhosa do ensino médio, e depois nós percorremos as salas do fundamental, entrando em algumas e conversando com os professores, eles mostram os trabalhos dos alunos,
Muitas vezes os próprios alunos falam alguma coisa também sobre o trabalho, e assim a gente entra em alguns lugares, escuta os professores, faz perguntas, e dura mais ou menos 2 horas essa caminhada na escola. 2 horas é muito para a gente passar aqui nessa caminhada virtual, que a gente não sai do lugar, mas fica mais cansado. Então, nós programamos mais ou menos 1 hora e vamos caminhar pela escola. E com a ajuda da professora Cleonice, que é da educação infantil, das professoras Lilian e Adriana, do ensino fundamental, e o professor Matias, do ensino médio, que vão nos ciceronear rapidamente nesse passeio. Então, agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai chegar na escola. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Esse é o pátio que fica entre o prédio do Fundamental 2 e do Ensino Médio, e a cantina, em cima, à direita, as salas de trabalhos manuais, e à esquerda, o nosso caramanchão. No encontro de jovens que houve há algum tempo atrás na escola, e foi feito esse lindo vídeo. Nós agora vamos nos dirigir para a educação infantil com a professora Cleonice Vieira. Por favor, professora Cleonice. Quando quiser que eu projete aqui o PowerPoint, você me avisa, tá bom? Ok. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos na nossa escola e nesse ambiente tão acolhedor que é a educação infantil, nosso jardim de infância. Então, eu vou apresentar a vocês esse lugar cheio de árvores, de flores, passarinhos, joaninhas, formigas, enfim, tatu-bolas. Esse ambiente que as crianças encontram as suas pedrinhas preciosas e vêm correndo mostrar para a gente. Olha o que eu achei. Então, vamos lá? Você compartilha, Carla, a primeira imagem? Vamos. Por favor. Então, esse lugar, esse é o grande abraço que a natureza nos dá. Nós sabemos o quanto que a natureza é generosa, nos revitaliza, nos dá energia, né? E nós nos conectamos realmente com a nossa essência. Então, é nesse ambiente que as crianças, então, brincam, se encontram, correm, respiram, sobem em árvores, e elas podem realizar a sua grande tarefa do primeiro setênio, que é tomar posse da sua corporalidade. E como que elas fazem isso? Elas fazem isso se movimentando, principalmente, brincando, se colocando em ação. E é nesse ambiente que vocês vão ver, né, que temos ali grandes desafios para as crianças, né? Elas vão fazendo na medida das suas forças, do seu tempo, vão subindo e descendo árvores. Ninguém coloca a criança em cima da árvore. Ela vai subir na medida que ela consegue vencer aquele obstáculo, né? Consegue coordenar os seus movimentos, dosar a sua força. E na mesma medida que ela aprendeu a subir, ela aprende a descer sozinha. Então, ela ganha bastante autonomia brincando, muitas habilidades. Rudolf Steiner nos fala e nos apresenta 12 sentidos. E nós vamos olhar com mais atenção esses sentidos básicos que ele nos apresenta, o sentido do tato, o sentido vital, o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio. O
quanto que as crianças ali têm oportunidade de cultivar esses sentidos básicos. E eles são básicos porque eles dão sustentação a todos os outros sentidos também. Então, ali a criança ela tem uma diversidade de tato nesse tronco de árvore, nessa grama, andando descalço, brincando com areia, com água, com terra, né? Ela tem toda uma disposição, uma vitalidade ao encontrar esse sol brilhando todas as manhãs, ou a chuva que cai também, o vento que sopra os cabelinhos delas quando elas se balançam, toda essa disposição, essa vitalidade, todo o movimento ao brincar, ao se balançar, ao pular corda, no gira-gira, né? Descobrindo possibilidades desse corpo e também o equilíbrio. É muito interessante ver que quando a gente oferece um espaço como esse, a criança faz alavancas, ela joga uma corda em cima da árvore, amarra um baldinho embaixo e puxa aquilo com uma força. Ela vivencia no jardim de infância o que mais tarde ela vai entender como leis da física, né? Ela mistura ali a água com a lama e ela vai entender isso mais tarde como processos químicos. Tudo que ela, a princípio, vivencia, brinca, isso vai se interiorizando como uma coisa, como algo muito vivo, muito prático, e depois ela pode, aos poucos, abstrair isso, que parte da uma vivência dela, né? Ela ouve essa professora contar lindas histórias, com uma linguagem muito rica, um vocabulário que vai cada vez mais enriquecendo, e ela vai adquirindo um vocabulário que depois isso na língua portuguesa vai desdobrar entre denominações, uma análise sintática de um texto, por exemplo, mas ela vivencia, principalmente. Então, ele é um ambiente muito rico de vivências. Bom, ela vai ter noção, brincando, pulando nessas pedrinhas no chão, pulando de um pé só, pulando com 2 pés, de amarelinha, né? O quanto que ela vive essa matemática no corpo dela. Então, isso é algo extremamente espontâneo, mas muito fundante na sua formação, além dela tomar posse da sua corporalidade. E ela vai criando com isso autonomia, né? Ela se veste sozinha, ela cuida também desse jardim, ela vê um adulto rastelando, cuidando, regando, e ela faz essas atividades. Ou seja, ela tem um adulto ali que trabalha, que é o modelo, que é o exemplo para ela. E ela pode, então, também fazer essas atividades que esse adulto faz, que ela tanto admira. Então, nós temos ali o espaço onde essa criança pode brincar livremente e respirar. Ela tem momentos onde ela está assim, nesse jardim amplo, uma grande expansão desse brincar livre, desenvolvendo várias habilidades, e tem um momento também de recolhimento, onde ela está no ambiente de uma classe, onde ela vai encontrar nessa classe elementos, ela vai encontrar sementes, panos de diversas cores, diversos tamanhos, diversas texturas. Ela vai encontrar, na verdade, materiais, não um brinquedo pronto e acabado, mas conforme aquilo que a fantasia lhe pede, ela transforma aquele pano numa cortina de teatro, onde tudo pode acontecer. Esse pano azul também pode ser um rio, que ela pega aquele cesto e vai ser um barco, e ela vai navegar, fazer lindas viagens. Pode ser as paredes de uma cabana, pode ser a capa do príncipe. Então, tudo se transforma porque o material oferecido dá essa possibilidade de transformação e então essa riqueza dessa fantasia pode desabrochar. Também, desde o maternal, né, nós temos ali no nosso jardim, eu sou uma professora do jardim de infância, né, como a Carla falou, né, Cleonice, do jardim de infância, mas nós temos uma equipe grande, nós temos 2 professoras nos maternais, que é a professora Paula Levi e a professora Juliana, e temos também outras professoras no jardim de infância, né, a dona Brenda, a dona Ana Lúcia, a dona Malu, né, não quero esquecer de ninguém, a dona Gláucia,
Então, nós formamos, né, uma equipe e cada uma de nós tem uma estagiária ou uma professora auxiliar, porque trabalhamos numa grande parceria. Os maternais têm crianças de quase 2 anos, 1 ano, 8 meses, até 3 anos e meio, e os jardins têm crianças de 4 a 6, 7 anos na mesma classe. Essa diversidade dessas idades que proporcionam também uma riqueza, onde o menor olha para esse mais velho com muita admiração e quer imitá-lo, e esse mais velho é levado a ter uma atitude de cooperação, de ajudar esse menor em alguns processos que ele já adquiriu habilidade, como se vestir, né, como servi-lo, se colocar a serviço do outro, ser carinhoso, né? Então, e tem a dona Érica também, do jardim, então essa até é uma sala da dona Érica. Então, nós temos uma equipe, assim, que trabalha, né, com essas crianças todas, onde nós desenvolvemos também, oferecemos materiais, como o desenho, a pintura, a aquarela, a modelagem, a culinária, a jardinagem. Então, são uma dessas atividades que nós oferecemos. Nós criamos o ambiente, nós oferecemos o material e a criança pode pintar livremente, pode desenhar livremente, ou seja, se expressar. Então, é nesse ambiente de segurança, de acolhimento que a criança se desenvolve. Nós oferecemos também as histórias, os contos que percorrem as estações do ano, as festas cristãs. O que nós temos que salientar para apresentar essa educação infantil é que é respeitado o tempo da criança. Então, a criança ela precisa desse espaço, esse espaço rico da natureza, essa diversidade. Ela também precisa ter esse encontro, né? É oferecida a possibilidade do espaço, da natureza, do encontro com o coleguinha, né? Nesse social, que ela vai amadurecendo nessa troca, nessa cooperação, e também o encontro consigo mesma, né? Então, nós temos ali nessa imagem cada criança no seu tempo, isso é respeitado, e aos poucos ela vai ampliando nesse desenvolvimento essa confiança de estar no mundo, porque essa mensagem que nós damos nesse ritmo, nesse pulsar de contração e expansão, nesse acolhimento, ela se sente em casa, na sua própria casa, numa segurança. E essa mensagem, então, de que o mundo é bom, eu me sinto segura nessa casa física, nessa casa que é a sua própria corporalidade também, no exemplo desses adultos que estão em torno dela. Eu quero fechar com um verso que o Steiner, então, deixou para o primeiro setênio, que diz assim: da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus, do coração às mãos, sinto o sopro de Deus. Quando falo com a boca, sigo a vontade divina. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai, na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. E é assim que cada criança que nasce nos traz uma mensagem de querer estar aqui no mundo. E nós, então, as acolhemos e fazemos com que essa trajetória seja segura, seja plena de experiências ricas, né? Então, nesse momento que as crianças estão ali brincando e nós respeitamos esse brincar, ela está inteiramente presente. Então, é aquela mágica que um instante dura uma eternidade. E essa confiança no mundo, né? A cada criança que nasce, nós recebemos nesse comecinho da vida dela, que é o primeiro setênio, ela nos traz de novo essa mensagem: eu confio em vocês, seres humanos, porque eu também quero ser um ser humano digno, né? Então, ela renova essa nossa coragem também de sermos educadores, mesmo em tempos desafiadores. Então, realmente renovar, mais do que tudo, a nossa esperança, a confiança nesse mundo bom, nesse mundo belo,
nesse mundo verdadeiro, que a pedagogia Waldorf, então, nos dá instrumentos para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, querida Cleonice. Vou confessar para vocês que eu, na escola, quando estou assim, meio cansada, eu fujo lá para a área do jardim e vou sentar na cadeira da professora, ou vou deitar na rede. Lá tem rede, sem ser rede social, rede que a gente pode deitar. Vou descansar um pouquinho, às vezes até tomar um café, né, Cleonice? Dá para a gente tomar lá no jardim, é tão prazeroso. De fato, ali a gente volta a sentir que o mundo é bom quando a gente fica assim meio balançado. Muitíssimo obrigada, Cleo. Queridos, nós vamos agora caminhar para o ensino fundamental. A criança lá do jardim tem um momento em que ela começa a agir um pouco diferente, sabe? Tudo ela quer ajudar, ela quer mandar nos menores, faz assim, faz assado, quer fazer tudo como a professora acha que precisa ser feito. E o olhinho dela agora olha para o professor, e se entra um professor do fundamental, o olho fica desse tamanho, e ela olha com uma admiração para esse adulto, coisa que antes, enquanto ela estava brincando, quando ela era menor, o adulto passava e ela nem ligava. Agora, uma expectativa nasce ali. E quem vai falar para nós um pouquinho, indo na direção do ensino fundamental 1, é a professora Lilian, que vai entrar agora. Você conseguiu compartilhar, Lilian? Olá, boa tarde para todos. Oi, Carla. Olha, eu juro que tentei, mas não sei se eu consegui, porque aquela minha tela fica pequenininha, né? Mas vamos tentar. Senão eu estou com ele aqui, na ponta do mouse. Veja o que é que vocês estão vendo. Não? É o pequenininho ainda? Colocar em modo de apresentação. Eu estou pondo no modo apresentação, mas pronto, entrou agora. Entrou? Não. Não? Diminuiu. Ah, para mim está no modo apresentação. Então eu acho que você é que vai ter que fazer isso, Carla, pode ser? Pode, vamos lá. Pronto, parei o meu. Obrigada, Carla. Então, boa tarde para todos vocês. É uma emoção muito grande para mim. Estou nervosa. Mas tudo bem. E a Carla começou... Carla, você pode passar o primeiro slide, por favor? Isso, obrigada. E a Carla começou dizendo sobre essa ânsia da criança quando está lá no finalzinho do jardim da infância, e aí, por exemplo, ela trouxe a imagem de um professor do fundamental que entra lá e o olho da criança brilha, né? Então, algo aconteceu aí. E aí, então, ela vem para o ensino fundamental. Antes de começar a falar sobre o ensino fundamental, eu só queria fazer um pequeno exercício com cada um de vocês. Pensem na criança que tem 7 anos de idade, porque é essa que entra no ensino fundamental. Pense um pouquinho nela. Tenham diante de vocês a imagem dessa criança de 7 anos de idade. Agora, em contraposição, coloquem a criança, o jovem, aliás, que está no 8º ano do ensino fundamental, 14 anos de idade. E só de fazer esse pequeno exercício, na nossa imaginação, a gente já vê a grande diferença que tem entre a entrada e depois o encerramento do ensino fundamental, no 8º ano, com 14 anos de idade. O corpo deles cresceu. Animicamente, eles também mudaram. E a consciência deles também mudou. Em outras palavras, o processo de mudança que acontece no ensino fundamental é grande. E por isso a gente tem um currículo maravilhoso que ajuda ano a ano
a fazer a ajudar a criança nesse processo de desenvolvimento. E que começa ali no primeiro ano, quando ela vem para nós com aquele olho grande. Nossa, o que será que vai acontecer lá? O que está me esperando lá? E aí, eu vou dizer para vocês que esse primeiro setênio, esse ambiente de primeiro setênio, ele não desaparece assim da noite para o dia. Ele ainda permeia os 3 primeiros anos do ensino fundamental. O que vocês estão vendo aqui é a imagem de um desenho de lousa de um professor numa classe de primeiro ano. Esse é o ambiente de primeiro ano, é o ambiente de contos de fadas. E era também aquele ambiente com que a criança vivinha, né? Vem de lá da educação infantil. É isso que ela encontra aqui. Acho que temos um áudio, Alberto. Pronto. Muito bem. Então, a perda das características de primeiro setênio, ela não é brusca. Essa passagem não ocorre bruscamente. Aliás, ela ocorre paulatinamente durante os 3 primeiros anos do ensino fundamental. E, por favor, Carla, pode pôr a próxima imagem, porque quando a criança entra no primeiro ano, ela traz em si algo novo, e esse algo novo é um anseio. Ela está ansiosa por trabalhar e ansiosa, desejosa de aprender. Pode passar para o próximo, Carla. Ela espera que o adulto, o professor, leve ela além, conduza ela a algo mais, a além. Então, por exemplo, o professor fala assim, trabalha mais aqui o céu do seu desenho. Ou então, por exemplo, ele fala, vamos olhar bem para essa letra J, será que não tem alguma coisa que você pode melhorar aqui? Pode passar para o próximo, Carla. Esse anseio é uma característica preciosa e fundamental nesse primeiro ano. E esse anseio não fica só no primeiro ano, ele vai também para o segundo ano. E agora a gente pode ir para o segundo ano. Mais um. Obrigada. No segundo ano, então, a criança sente-se mais confiante, mais segura, ela está mais acordada, a sua vida anímica passa a diferenciar-se. Desperta uma alegria na criança relacionada aos personagens das fábulas e aos grandes ideais dos santos. Próximo slide. São as fábulas e lendas. Esse é um dos temas do segundo ano. O outro tema é a gotinha d'água, a história da vida que se renova. O segundo ano é o ano da inserção da criança também no eixo do tempo. Próximo slide. Aqui vocês veem um relógio, mas até chegar no relógio, nós começamos pelas estações do ano, pelos meses do ano, pelos dias da semana, pelas horas e os minutos. Inserimos a criança no eixo do tempo. Se a gente pensa na matemática, elas entram nas tabuadas. Tem mais uma, eu acho que de tabuada. Olha, esse relógio das tabuadas aí é muito legal. As crianças se divertem muito fazendo isso. E o trabalho manual é o crochê. No primeiro ano era o tricô, 2 mãos trabalhando. Agora é o crochê, só a mão dominante, o crochê, só a mão dominante trabalhando. Mas há um ponto de virada. E esse ponto de virada acontece no terceiro ano, quando a criança passa a adquirir mais consciência do mundo ao seu redor. O que vocês veem aí é uma pintura
da criação do mundo, Gênesis. A história da criação do mundo é a história que da Bíblia, né? Gênesis é a história que permeia a alma do coração da criança naquele momento. Ela está vivenciando dentro dela esse momento, que é esse momento da virada, né? Então, por isso tem aqui essa pintura. Mas, enfim, o que acontece com a criança é que ela passa a adquirir maior consciência do mundo ao redor dela. Ela percebe a si mesma separada do mundo. E essa tomada de consciência pode ser bem dolorosa, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser maravilhosa, na medida em que os horizontes da criança se alargam através do ensino. A criança, esse também é um desenho da criação do mundo, uma pintura, aliás, da criação do mundo, e a próxima também tem a ver com o tema. Olha aí, ó, a Arca de Noé, já demos um passo bem grande lá na história, né? E fomos para a Arca de Noé. Essa criança de 9 anos de idade, que está no 3º ano, o 3º ano tem um currículo todo especial, voltado para exatamente esse momento, que é o momento da virada da criança, dessa tomada de consciência, né? E os grandes temas são a casa. Tem mais um slide da casa. Olha só, quanto trabalho que tem aí, né? O outro tema é o pão. Olha a alegria das crianças fazendo pão. Essas são as 2 classes. Fizeram muito pão. E as profissões, porque é isso, quando Adão e Eva saíram do paraíso, que houve a queda do paraíso, eles tiveram que lidar com essas 3 coisas. Uma proteção, né? Eles precisavam de uma casa, eles precisavam aprender a trabalhar, a cultivar o solo, eles precisavam do alimento, o pão, né? Por isso, esse Antigo Testamento que permeia todo o 3º ano, ele é muito assim, junto para essa fase da criança. Aqui tem as profissões, a ferraria do seu José, tem mais uma, a gente trabalha com as profissões, apresenta para a criança as profissões primordiais, né? Eu acho que tem mais uma de profissões, Carla. Não, essa é a última, Lívia. Essa é a Depois vem a última. letra F. Ok. Depois, então, falando um pouquinho especificamente do português, assim, as crianças são introduzidas na letra cursiva. Lá no 1º ano, era a letra que a gente chama do gigante, era a letra só grande de bastão. No 2º ano, a gente tem a letra, o irmão maior e o irmão menor, né? Então, a letra maiúscula e a letra minúscula. Mas aqui tem esse diferencial de ser a letra cursiva no 3º ano. E na matemática, eles são introduzidos ao conceito de unidade, dezena, centena. Eles fazem muitas contas armadas agora, o que antes era mais cálculo mental, agora passou a ter uma organização, que é o cálculo escrito, e aí eles fazem uso da unidade, dezena, centena para fazer isso. E esse é o trabalho manual do 3º ano, eles voltam para o tricô e fazem a boneca ou o anão. Esse ano, pode deixar lá na imagem do tricô, Carla, eu ainda vou falar um pouquinho mais, obrigada. Esse ano, que é o 3º ano, que eu chamei de virada da criança, virada no sentido dessa separação do mundo e dessa consciência, agora dela viver, de ser um ser separado do mundo,
Nessa virada, aprofunda-se o anseio da criança por aprender e também por adquirir maior autonomia. E aí vem o 4º ano. E agora? O 4º ano, ele é um fechamento desse 3º ano, ele é uma conclusão, uma conclusão desse processo, um fechamento, uma consolidação desse processo, e aí a criança, então, agora, ela quer algo novo, né? E o que se principia nesse 4º ano, o que se dá início nesse 4º ano, é uma coisa que vai até o 12º ano. E eu agora, pessoalmente, vou arriscar dizer que é uma coisa que vai até o resto da nossa vida, né? Porque o que acontece aí é que ela passa a ter um olhar mais crítico do mundo, crítico não, desculpa, um olhar mais analítico do mundo, é isso que ela anseia, por esse olhar mais analítico do mundo. E é uma despedida do mundo espiritual. E por isso a mitologia nórdica entra como um pano de fundo, porque a mitologia nórdica tem esse caráter, né, essa qualidade de dizer assim, olha, agora você está na Terra e está se despedindo do mundo espiritual e vai fazer a sua vida lá na Terra, né? Esse 4º ano tem um plano de ensino agora com bastante inovações. História. Mais um. Isso. Geografia. Olha só como agora a gente tem matérias diversas, né? Geografia, ciências naturais, mais especificamente o estudo do homem, um princípio de antropologia e um princípio de zoologia. Vejam vocês, aqui é como se o mundo agora estivesse sendo fracionado para ser compreendido, entendido. Isso tudo faz parte da zoologia. E falando em fracionamento, eis aqui a matemática e a introdução das frações. Tem mais uma de fração, dona Carla. Esse também é fração. Tem uma historinha bem bonitinha aqui da classe, né? Aí o desenho dos alunos e eles estão então aprendendo isso. E na língua materna, esse fracionamento, vamos dizer assim, ele aparece nas sílabas, por exemplo, e, por exemplo, no passado, presente e futuro das conjugações verbais. Em resumo, o 4º ano escolar, nós estamos falando de crianças que têm em torno de 10 anos de idade, tem uma dupla tarefa, a de concluir o processo de virada da criança, que começou lá no 3º ano, com 9 anos, que a gente chama de Rubicão, começou lá, e agora ele também tem essa tarefa de apresentar o mundo dessa maneira analítica, fracionada e diversificada. Por isso que eu falei que isso é um processo que acontece até o final da vida, porque até o final da vida a gente está aprendendo coisas do mundo. Cada ano escolar que se segue ao 4º ano tem essa característica fundamental de aprofundamento nos conhecimentos do mundo e na aquisição da autonomia. E então vem o 5º ano. Se a época entre os 9 e os 12 anos de idade a gente pode chamar de meio da infância, o 5º ano escolar a gente pode dizer que é o ponto alto da infância. Nessa idade, as crianças são harmoniosas no seu corpo, cabeça, tronco e membros, tem uma harmonia. Elas são graciosas nos seus gestos, nos seus movimentos. Elas parecem ser formadas a partir de um ideal de beleza grega. Nós introduzimos nesse momento as crianças nas antigas civilizações. Estamos dando um passo, né, adiante.
Tem aqui o Egito e aqui a Grécia. A criança vivencia toda a alegria do mundo dos sentidos e liga-se de forma cada vez mais intensa com a realidade do mundo exterior. Por isso, vejam, aqui a gente, nessa imagem, tem o ensino de botânica. Por isso, é importante a gente estabelecer uma ligação entre os ideais que estão por trás dos fenômenos com a realidade do mundo. Em outras palavras, a gente não pode deixar a criança perder a visão espiritual do universo. Então, quando a gente faz o estudo de botânica, ou ainda dá um passo na zoologia do 5º ano. Tudo isso a gente faz com essa qualidade de trazer o significado que está por trás disso, né? Imagens cheias, repletas de significado. Essa é a geometria do 5º ano. E eu acho que tem mais... tem a matemática do 5º ano. A matemática do 5º ano, a gente introduz a criança nos números decimais a partir da medição das coisas. Então, eu vou medir a Terra, quilômetros, metros, centímetros, eu vou medir o peso das coisas. E, através disso, a gente faz a introdução dos números decimais, que depois transformam-se em muitos cálculos. E toda essa medição principia pelo próprio corpo da criança. Ela vai lá e mede quanto mede esse quarto, essa sala, andando. Então, com os meus passos, né? Ou quanto será que mede essa mesa onde eu estou com o palmo da minha mão? Quantos palmos tem essa mesa? E a partir daí, então, ela vai para a medição que a gente tem, que usa régua e etc., e para os números decimais. E aqui a gente tem o trabalho manual, que esse ano foi inovador, esse sapatinho, achei uma graça, em geral é a meia, mas que tem a ver com, de novo, a medição do próprio pé. Muito bonitinho, achei bem criativo isso das professoras de trabalhos manuais. E com essas imagens eu termino a minha parte. Eu espero que vocês tenham aproveitado a visita virtual. Muito obrigada, professora Lilian. A Lilian falou dos passos e eu sabia que vinha esses sapatinhos, aí eu peguei e coloquei pezinhos dando os passos dentro desses sapatinhos. Bonitinhos. Muito obrigada. Fizemos essa caminhada pelo Fundamental 1, né? E agora a professora Lilian falou do ponto de virada que acontece no 3º ano, que é conhecido também como Rubicão. E do 5º para o 6º ano, essa passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, nós podemos até chamar de um segundo Rubicão, porque chega um outro momento de virada. E esse outro momento de virada, quem vai conversar conosco um pouquinho é a professora Adriana, e talvez outros professores do Ensino Fundamental 2 que porventura estejam aqui e queiram trazer um depoimento também. Eu vou falar para vocês que são 17h48 e a nossa previsão teórica era terminar às 18h, mas não começamos às 17h, começamos um pouquinho depois, e eu vou falar para vocês, eu disse que a visita durava 2 horas na escola, né? A gente fala que dura 2, mas às vezes dura 2h30 ou 3. Não vai durar tudo isso, tá bom? Mas vai um pouquinho além das 6 horas da tarde, certamente, porque depois também vamos escutar o professor Matias falando do ensino médio. Então, vou passar a palavra para a professora Adriana, minha admirada Anja. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos. Espero aqui falar um pouquinho desse último terço do 2º setênio, que é
tão maravilhoso, e, na verdade, quando eu escuto a Cleonice falar lá da educação infantil, a Lilian contar desde o primeiro ano, parece que esse 6º ano traz volta todo o que a criança aprendeu e começa a trazer agora essa consciência de toda essa aprendizagem que o aluno percorreu, esse caminho. Quando eu penso um pouco na palavra desenvolvimento, eu penso bastante nisso, no tirar véus, desenvolver, né? E como ano após ano o currículo, essas imagens maravilhosas, né? Lembrando que a pedagogia Waldorf ela não é um método, mas ela é carregada é um caminho de imagens que servem ao desenvolvimento da criança e do jovem no seu trilhar biográfico. E aí nós entramos no 6º ano, quando os alunos, então, estão completando seus 12 anos de idade, eles saíram desse ideal grego de harmonia e começam, como acho que cada um de nós pode lembrar, essa fase tão delicada que é a da puberdade, que nós chamamos também da maturidade terrena. No 6º ano acontece esse ponto de virada, como a Carla falou, de uma forma bastante dramática, inclusive, a gente pode até ver pelas cenas aqui, porque o jovem agora, a gente tem que dizer assim, como o jovem, o adolescente que começa a desabrochar para a vida, ele começa também a desabrochar para um pensamento causal, ele começa a desenvolver uma autonomia das suas forças intelectuais e ele essas forças nascem a serviço de um julgamento, só que ele ainda está no 6º ano, então como é que nós podemos ajudar esse processo de maturação a acontecer da melhor forma a suprir a sua necessidade cognitiva, a sua necessidade física, a sua necessidade emocional, psíquica. Então, na história, começamos com a fundação de Roma. A história agora ela começa a se tornar cronológica. Os deuses abandonam o ser humano e ele está à mercê dele mesmo. E por isso que nós, no 6º ano, trabalhamos tanto com a história de Roma, com o direito, com a vida social, com a vida das leis. Somos agora seres que estamos vulneráveis às leis, e às leis ditadas pelos próprios homens. No 6º ano também, eles têm a possibilidade de se reconhecer entre os seres do céu e a terra. Estudam a astronomia e a mineralogia, e se veem como esses 2 enigmas tão grandiosos de céu e terra podem ser desvendados a partir da observação e do estudo. Esse pensar causal, ele vai ser também correspondido, alimentado pela introdução da física. Como a Cleonice disse, eles trabalham lá no jardim, experimentando a física, agora eles observam os fenômenos, eles vivenciam os fenômenos, os alunos têm as aulas no laboratório e agora eles são levados, a partir da observação, a poderem criar suas próprias relações. No 6º ano também, com essa vida social que nasce a partir agora dessa nova predisposição de alma dos alunos, na zoologia eles estudam os insetos sociais, como as abelhas, as formigas, os cupins, e eles, então, agora começam a reconhecer o seu próprio caminho no mundo. Na matemática, a matemática financeira, os juros, eles fazem agora toda a planilha de gastos, as porcentagens, e começam a entender esses passos realmente na Terra. E aí a gente passa, voltando um pouquinho para a língua portuguesa, a língua portuguesa que até o 5º ano os verbos eram do modo indicativo, agora
dizem respeito ao subjuntivo, aquilo que vive individualmente em cada um. E aí nós vamos para o 7º ano, onde eles também agora começam a conhecer o mundo, conhecer os feitos históricos. Carla, você vai me ajudar aqui no compartilhamento de tela. No 7º ano, eu perdi aqui as minhas... No 7º ano, os alunos entram, então, na história, aí, aqui. Agora, nas grandes navegações, começam com esse... Agora, a alma do homem se lança para o desconhecido, tentando agora desvendar e dominar o medo, e a história, então, vai culminar com o renascimento, com os feitos grandiosos, agora de uma individualidade. Passamos uma Idade Média, onde o período de latência, de criação, viveu no ser humano para desabrochar numa explosão de criação artística, literária, científica, e agora cada um pode se sentir desbravando esse imenso oceano, conhecendo o mundo, conhecendo novos povos, tendo agora a possibilidade de ampliar o seu horizonte. E nesse horizonte, onde cada um se coloca no seu lugar, nasce a perspectiva, onde eu me coloco no meu ponto, e é desse ponto que eu vislumbro o horizonte, e eu consigo enxergar como é que essa paisagem toda se desenrola diante dos meus olhos. Se eu mudar de lugar, ou se eu estiver no lugar do outro, essa visão completa, ela muda completamente. E isso, no 7º ano, é fundamental, que os alunos comecem agora a colocar suas próprias opiniões, que eles tenham os debates, que eles vivam as polaridades, que eles tenham a possibilidade agora de vestir o sapato do outro, para que ele possa realmente entender que esse mundo é feito de uma grande pluralidade. No 7º ano, eles já entram com a química, eles também, e essa química diz respeito à combustão, à queima da cal, aos ácidos, às bases. Então, esse fogo interno e esse fogo de transformação que vem ao encontro desse momento de transformação deles, desse momento de transformação em substâncias próprias. Aqui nessa Santa Ceia, um trabalho, então, de perspectiva, de um trabalho artístico, de um trabalho de dedicação, de grande detalhamento, de cuidado cada vez mais. Eu passei pelo 6º ano, queria lembrar que os alunos no 6º ano, eles começam a usar os instrumentos para geometria, então eles são exigidos agora uma certeza, uma eficiência muito grande, uma atenção e uma concentração. E agora esses instrumentos estão à disposição dessa mão humana para essa conquista toda do mundo. Na matemática, eles entram com a álgebra. Na língua portuguesa, eles começam com a análise sintática. Então, as palavras agora, elas não têm mais só elas não têm só um significado, mas elas se relacionam entre si. E nos trabalhos manuais, no 6º ano, eles têm os animais,
e na costura, e no 7º o bordado e o trabalho todo com a madeira. Então, os fios como trabalho manual mole e a madeira como trabalho manual duro, trabalhando sempre em resistência, em oposição, e para eles encontrarem também irem encontrando esse ambiente interno que está sendo agora construído. Não só o externo, mas um ambiente interno. Eles vão começar a trabalhar com o côncavo e convexo também. Nas artes, eles trabalham toda a vivência de cores que tiveram ao longo desse percurso escolar, eles começam a viver com a luz e sombra. Essa escuridão que vive dentro de mim, como é que eu lido com ela, onde é que ela vive, e isso é um momento mesmo onde eles se deparam com onde é que eu tenho luz, onde é que eu tenho essa sombra, onde é que vive essa escuridão. Assim, nós chegamos ao 8º ano, e no 8º ano, é o ano das grandes revoluções. Aqui é a química, vou voltar aqui no 7º, porque eu não estou compartilhando, desculpa, Carla, mas essa é a antropologia do 7º ano. Os alunos têm agora o conhecimento dos sistemas. Todo o estudo da vida, da biologia, veio através da antropologia no 4º ano, como a Lilian bem mencionou, no 4º ano, junto aos animais, depois a botânica, o estudo dos animais sociais, e no 7º ano acontece agora essa grande revelação de como é que o nosso corpo funciona, como é que nosso sistema digestório, circulatório, respiratório, reprodutor, como é que o ser humano, na sua fisiologia, se coloca no mundo. Então, o 7º ano é um ano de desse panorama imenso do mundo, desse desbravar os oceanos. E voltamos, então, a conhecer o que é o reino mineral no ser humano, o reino vegetal e o reino animal. Quem é esse ser humano que nele vivem todos esses reinos e que transforma e que tem uma capacidade moral de estar no mundo e transformá-lo. No 8º ano, então, os alunos chegam ao mundo. A matemática do 7º, aqui, chegamos ao 8º. Da história moderna à contemporaneidade, o homem chega ao mundo. Os alunos, então, vivem todas as transformações, a época das revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Reforma, tudo o que transformou os iluministas, os direitos humanos, o direito do homem. O ser humano percorreu uma história de muita luta, de muitos sacrifícios, e agora o jovem quer cada vez mais se tornar esse cidadão do mundo. Tanto que, na perspectiva, ele já começa a ter os 2 pontos de fuga. Na geografia, o conhecimento todo o conhecimento desse globo terrestre, de diferentes povos, diferentes formas de vida, diferentes formas de pensamento. Agora, esse jovem tem à sua disposição um ideal que nasceu, que é o ideal da liberdade, e pelo qual ele vai viver e lutar sempre.
Na geometria do 8º ano, então, todo o estudo de áreas, até a geometria dos sólidos platônicos, e começa esse nascimento da possibilidade da geometria projetiva. E o 8º ano, ele fecha com um evento que traduz toda esse percurso de caminho que esse jovem construiu para si com o teatro. Nesse ano tão desafiador, as duas classes da escola se viram diante de desafios e de obstáculos jamais imaginados e que foram transpostos de uma forma muito linda, muito solidária e contando com a ajuda de todos, dos alunos, professores, pais, toda a comunidade escolar. E assim eles chegam ao fim do ano, podendo ter vivido a possibilidade de transformar-se, de estar no papel de um personagem, construir esse personagem, conhecer uma nova alma. Assim eles fecham esse final de ano, esse final de 8º ano. E eu gostaria muito de terminar assim como a Cleonice abriu com um pensamento, né, com uma oração. Na verdade, eu gostaria de fechar o 8º ano e esse percurso do 2º setênio com aquele poema que nós falamos a partir do 5º ano e até o final da escola. Eu contemplo um mundo onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sob a luz do sol. Ele paira fora na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó Divino Espírito, que bênção e força para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim. E assim fechamos esse 8º ano com esse jovem agora, pronto para ir para o mundo, trabalhando com aquilo que é o mais belo do conhecimento e se aprontando para o verdadeiro no 3º setênio, então, a partir dos seus 14 anos. Muito obrigada. Eu queria agradecer à professora Adriana. Quando eu cheguei na escola, há 8 anos atrás, ela e a paralela dela, a professora Helena, eram minhas inspirações seguindo adiante, era um farol, assim, e a gente percebe agora, né? A ela e a professora Lilian, que hoje atuam como professoras no apoio pedagógico, que é uma conquista na escola muito importante. E o 8º ano, eu costumo dizer que é o cume da montanha. Eles chegam no alto da montanha numa alegria, numa sensação de conquista, é como se chegassem no topo do Everest, prontos para fincar a bandeira e falar, chegamos aqui. E eles olham para trás, todo aquele percurso que eles fizeram, e eles se admiram de como eles conseguiram fazer tanta coisa. E mais lindo ainda, pelo teatro e outras atividades, e todo esse trabalho com a ajuda dos professores ao longo desses 8 anos e depois do infantil, eles se sentem agora como um coletivo capaz. Eles falam, juntos nós conseguimos tudo. É lindíssimo de ver. E nesse ponto nós entregamos os nossos queridos alunos, eu entreguei, é o meu 3º, 8º ano passado, para os queridos professores do ensino médio. Quem vai assumir agora é o professor Matias, inclusive pai de um desses alunos que eu entreguei, e quando eles chegam no 8º ano, lá no topo da montanha, depois que a gente sobe, a gente tem que descer, para depois poder subir outra lá na frente, né, Matias? Opa! Muitas subidas e descidas, tropeços e levantares, né? Muitos percalços pelo percurso, mas é isso, na verdade,
Eu estou aqui representando os nossos colegas para apresentar um pouquinho do ensino médio. Além de mim, hoje aqui presentes na reunião, tem também a Arlete, professora de português, a Cláudia, professora de química, a Juliana, de geografia, a Nádia e o Vini, professores de euritmia. Então, o ensino médio é, digamos assim, democrático e, em sua essência. Portanto, eu convido os colegas a me interromperem e complementarem a minha fala sempre que acharem necessário, né? E a gente vai tentar juntos olhar um pouquinho para essas matérias e para como que se dá o trabalho pedagógico no terceiro setênio. Então, basicamente, a imagem que eu acho muito interessante é que no 8º ano eles estudam, né, nessa despedida do currículo de História com o professor de classe, eles estudam, os jovens estudam a Revolução Francesa. E o desfecho, né, desse percurso todo é que a cabeça dos reis rolam, né? E com isso, então, começa assim a república, a democracia, essa ideia de que agora existem esses ideais de igualdade, liberdade, fraternidade para serem colocados em prática, mas não tem mais uma pessoa que seja sozinha responsável por isso. Isso é uma imagem bonita do momento em que o professor de classe, então, solta os seus alunos e entrega para os professores do ensino médio, como a Carla estava mencionando, né? Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar que a passagem do 8º ano para o 9º ano é um período de muita transformação, de muita adaptação, né? Mas, olhando assim para o trabalho do ensino médio como um todo, a gente pode dizer que esse é o terceiro setênio da vida desses jovens que se abre, né? E se lá na educação infantil, como a dona Cleonice disse, o mundo é bom, e a gente percebe isso no abraço que a natureza dá, e na vivência da brincadeira, e quando eles puxam uma corda e conseguem com isso experienciar a partir da tentativa uma alavanca, né? E aí eles chegam depois no ensino fundamental e recebem, vamos dizer, como se abrindo uma janela, as informações do mundo passadas através de imagens que o professor de classe conduz, né? Eles têm a vivência de que o mundo é belo, né? Os jovens, as crianças trabalham nos seus cadernos procurando sempre a beleza em cada tema. Esse é vamos dizer, o fio dourado que atravessa o ensino fundamental inteiro, né? E quando, de repente, a gente chega no ensino médio, os jovens... Espera aí, ainda não abre não, viu, dona Carla? Quando a gente chega no ensino médio, o ideal a ser trabalhado é a consciência de que o mundo é verdadeiro, né? Isso também entra de maneira gradual na vida do jovem. Então, todas aquelas histórias e aquelas narrativas e todas as coisas que o professor de classe mostrou para esse jovem, ele mostrou sempre com esse olhar do belo, e o jovem, então, de alguma maneira, pôde se apaixonar por todo esse conteúdo. E quando chega no ensino médio, então, existe no 9º ano como se fosse uma grande revisão do que foi feito no 8º ano. E dentro dessa imagem da República, da Revolução Francesa, que corta a cabeça dos reis e agora tem que fazer por conta própria uma reorganização social, a mesma coisa a gente pode dizer que acontece com o jovem de 8º ano. Né? Uma classe que vai para o 9º ano já não tem mais um professor de classe para ser o eixo daquela classe. Agora, cada aluno é o seu próprio centro e o seu próprio eixo. E os professores do ensino médio são especialistas, cada um na sua matéria. Então, temos a professora de geografia, que é uma geógrafa, né? Ela sabe tudo sobre aquele universo da geografia. E se você conversar 5 minutos com ela, você com certeza já vai encontrar coisas interessantes que você não havia pensado dentro daquele universo. A professora de biologia, o professor de artes, o professor de matemática, de história, de português, cada um
é como se fosse uma porta para o conhecimento e abre-se um grande mundo vasto. Naquele mundo, aquele professor é especialista, mas o aluno entra naquele mundo, sai de novo, entra no outro mundo e sai de novo. O eixo é sempre, agora, o seu próprio ponto de vista. Então, a partir dessa nova maneira de enxergar as coisas, no 9º ano é feita essa espécie de revisão. E aí, pode entrar lá no 9º ano, dona Carla, por favor. O 9º ano é um momento de ajustes. Entra, por favor, em cerâmica e vai até embaixo, por gentileza. Né? Esse ano, por causa do nosso afastamento, não foi possível trabalhar com a argila a execução dos vasos, como se faz normalmente. Né? Então, com os materiais disponíveis em casa, foi encontradas as possibilidades de alternativa, né? Mas é interessante a gente perceber como fazer um vaso exige a conquista de um eixo. Então, isso eu queria trazer como uma imagem para essa nova organização em que o jovem agora ele precisa se apropriar do seu próprio eixo. Isso vai acontecer lentamente. Claro que no lugar onde o professor de classe estava, agora vem o tutor da classe. E o tutor da classe dá um abraço grande também, cuida também desses jovens, e aos poucos, então, vai dando autonomia para eles. E no 12º ano, os jovens têm uma grande autonomia para conduzir, vamos dizer, o seu próprio TCC e assim por diante. Enfim, uma coisa interessante para a gente colocar no 9º ano, pode sair daí, por gentileza, dona Carla? E entra ali, por gentileza, deixa eu ver, vamos descendo, talvez na geografia mesmo, por favor. Aí. Professora Juliana tá aí. Se eu falar alguma bobagem, apita, viu? Você pode falar o que você quiser, por gentileza. Então, na geografia, no 9º ano, o tema que se trabalha, dentre outras coisas, são as placas tectônicas. Né? Então, é interessante a gente olhar para esse conteúdo com a forma mesmo, como se a gente trabalhasse observando um monolito, uma grande pedra, né? E na qual a gente vai justamente aprofundar o nosso olhar da melhor maneira possível, de todos os ângulos que for possível. Então, a gente observa um fenômeno e estuda ele, de modo que a gente possa ter a sensação de que eu conheço esse fenômeno de todas as maneiras que me é dado conhecer. Então, é como se fosse um único tijolo, e aí eu ponho esse tijolo lá na construção. Pego um outro tijolo, estudo ele profundamente e coloco. E assim o conhecimento é trabalhado no 9º ano, separadamente cada uma das coisas. E isso vai ser fundamental para que no 10º ano a gente trabalhe justamente a relação em que essas coisas que foram vistas em separado, como que elas trabalham os encontros, né? Mas no 9º ano é como se fosse justamente essa reconstrução de uma base sólida que pode ser confiável. Obrigado, dona Carla. Eu vou, infelizmente, ter que ser rapidinho, né, em todos esses aspectos. Na luz Matias, eu Oi. queria só chamar a atenção para uma coisa que você falou que eu acho que é bem bacana de colocar. Você acabou de falar que a gente trabalha colocando esses tijolos, né? Então, em ciência, por exemplo, na química, eles vão trabalhar conceitos que, na verdade, eles já vinham vindo, né? Já vinham construindo desde lá do 1º ano. E aí, de uma forma devagar, mas quando chega no 9º ano, eles vão começar a trabalhar esses conceitos de uma maneira mais consciente, né? É aquela pergunta do o que está acontecendo? Então, os fenômenos de fotossíntese, de chuva ácida, da poluição, as questões com lixo, que eles, na verdade, já trazem durante o fundamental inteiro. No 9º ano acontece exatamente isso que você está falando, essa solidificação, olha, é isso, é consciente, é teu agora, né? Isso eu acho bem bacana de mostrar. Boa. É isso, queridos. Eu realmente convido vocês a falarem comigo, os meus colegas, tá? Então, é interessante também um outro aspecto, né? No nosso currículo, a gente tem bastante aulas de artes.
né? A gente pode ver aqui nessa exposição, claro, na exposição isso fica muito evidente, mas no currículo a gente pode ver que a cada dia da semana, né, dos 5 dias da semana, em 4 dias tem uma aula de artes, e mesmo assim tem aula de música e tem aula de euritmia ainda. Isso traz um contraponto muito interessante a essa área de ciências, por exemplo, em que a gente trabalha para acordar o pensamento do jovem, né? Trazer para ele com força a ideia de causa e consequência. Então, nesse sentido, a gente poderia colocar quase como uma polaridade o pensar, né, que surge nesse momento com a ideia de se tornar claro. E, por outro lado, se trabalha muito forte o sentir, porque o jovem dessa idade, ele sente muito fortemente as transformações pelas quais ele está passando, né? É um período muito curto, né, dos 14 para os 18 anos, e eu sou, inclusive, tutor do 12º ano, está sendo um momento muito marcante observar justamente essa viagem através desses 4 anos do ensino médio em que os jovens passam, né, como eles se transformam tão intensamente nesses 4 anos. Talvez isso seja realmente único nessa trajetória escolar, a intensidade das transformações pelas quais eles passam, embora também, anteriormente, as transformações são imensas. Mas aqui, a gente percebe que existe uma desconexão no jovem de 9º ano, entre os seus instintos, impulsos, ele começa a sentir, assim, a adolescência, né? O seu corpo amadurece, digamos assim, né? E os jovens são muito intensos nesse sentido. E, por outro lado, o pensamento vai se tornando aguçado, cristalino, limpo, e muitas vezes existe muita dificuldade de conectar esses 2 âmbitos tão diferentes, né? O pensar e a vontade. E aí é necessário todas essas matérias mais para o lado artístico, que elas vão trabalhando, vamos dizer, o fluxo entre uma coisa e a outra, né? Fica evidente isso na luz e sombra, como esses 2 polos podem dançar juntos. E esse é um processo gradual que vai percorrer os 4 anos do ensino médio, mas no 9º ano ele tem uma intensidade muito grande. Podemos passar para o 10º? Aí, no 10º ano, existe um fenômeno interessante, né? Porque, de alguma maneira, essa novidade, essa desconexão, todos esses arranjos que precisam ser feitos no 9º ano, de alguma maneira, se reorganizam já nesse 1 ano. E no 10º ano, os jovens estão muito mais disponíveis do ponto de vista, acho que de todos os pontos de vista, e começam a se tornar mais autônomos dentro dessa nova organização. Então, é muito interessante que o currículo vai trabalhar um pouco a relação entre todas as coisas. Então, se eu estudei essa coisa e estudei aquela outra coisa, no 10º ano eu vou descobrir como que é o fluxo entre elas, como que elas se organizam, né? E aí, então, se estuda, por exemplo, na geografia, as correntes marítmicas, né? A água, ela simplesmente está o tempo inteiro mostrando as consequências das forças a que ela é submetida, né? A água, ela não tem uma ação por si própria, ela está sempre revelando as ações das placas tectônicas que eles estudaram no 9º ano, por exemplo, né? E todos os outros fatores que influenciam nesses fluxos e todo tipo de coisas que dependem de vários elementos que se interrelacionam. Esses são os temas do 10º ano. Pode talvez colocar também, dona Carla, na geometria, por gentileza, porque ali fica muito claro, né? Na geometria se estudam os sólidos. Então, você olha para a vista frontal, a vista superior de um mesmo objeto, e aí você trabalha através de um processo muito técnico, muito repetitivo também, que exercite a vontade e chega, então, em algo tridimensional. O jovem do 10º ano, ele tem uma capacidade muito grande de trabalho. Então, é muito importante que as tarefas dadas para o 10º ano,
elas exijam muita força de vontade, sejam trabalhos assim extensos, desafiadores desse ponto de vista, e isso fortalece, então, a capacidade do jovem de organizar o seu fazer. Acho que, em linhas gerais, sobre o 10º ano, era essa a imagem que eu queria trazer. Tem um esqueminha que nos ajuda muito a entender isso, que são 4 perguntas, uma pergunta para cada um dos anos do ensino médio. Então, o 9º ano, a pergunta seria o quê? Então, a gente estuda o tijolo, o elemento, a coisa, né? É a grande pergunta a ser resolvida no 9º ano. No 10º ano, então, dentro dessa lógica, a gente está estudando como. Como que essas coisas acontecem? Como se dá esses encontros, né? E aí, pulando, então, para o 11º ano, a pergunta que vai vir e vai permear o 11º ano seria o porquê. Então, no 10º ano, o tema central de todas as matérias é quais são as ideias que regem os fenômenos. Por que que essas coisas são assim? Por que que existe esse tipo de situação? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, de novo na geografia, por gentileza, existe o fator humano muito forte aparecendo, né? E como que o ser humano, então, transforma as paisagens. Então, é interessante observar que a geografia começou do que é sólido, do que é crosta, para depois falar sobre o que é água, sobre o que é ar, sobre o que são os fenômenos da natureza, né? E agora, no 11º ano, a gente descobre que o ser humano ele tem essa potência incrível, né? E tudo passa a ser relativo de acordo com a atuação do ser humano. Nada mais é simplesmente como originalmente. E isso vale para todas as matérias. É interessante um outro aspecto que existe no currículo do 10º ano, que é um elemento invisível. Então, isso, dona Carla, pode pôr na geometria, né? Que a dona Carla e eu temos a geometria como uma paixão em comum, né? Esse primeiro desenho da geometria, ele vai trazer um pouco esse elemento do invisível, né? Se eu pegar um círculo, né, como fez Nicolau de Cusa em 1300, e diminuir esse círculo, será que esse círculo ele pode efetivamente se tornar tão pequeno a ponto de ser realmente um ponto? Ou ele simplesmente chega quase lá, mas não efetivamente vira um ponto? E se esse círculo for aumentando, ele vai ficando cada vez maior, a vivência que a gente tem é que ele vai ficar parecendo uma reta, né? Será que esse círculo ele cresce a ponto de ser efetivamente uma reta, ou ele chega apenas a um cabelinho desse ponto, mas não pode chegar exatamente lá, né? Olha que reflexão filosófica. Essa reflexão nos leva a pensar a respeito realmente se existe ou não limites, se existe ou não infinitos relacionados ao tempo, se existe isso relacionado ao espaço, né? Então, na biologia se estuda o sistema genético, né? Não se pode ver, mas pode se deduzir através do pensamento. Na física se estuda a teoria atômica. Ninguém nunca viu um átomo. No entanto, já se conhece todos os sistemas de mecanismos do átomo a ponto de se poder utilizá-los, né, de diversas maneiras. Posso falar um pouquinho também só da aritmia? Você está falando... Claro. Deixa eu só trazer... Vini, deixa eu só dar um... Então, na verdade, isso que eu estou trazendo tem relação com o pensar, né? O sentimento vai fazer um processo semelhante, né? Então, vai se trabalhar, por exemplo, justamente esses aspectos em que cada aluno vai agora começar a expressar a sua própria individualidade também, no sentir. E aí volta a se estudar as cores, e volta a se estudar os aspectos subjetivos, né? Se estuda Parsifal também, e no Parsifal existe justamente a grande vivência de uma crise, porque esse jovem cavaleiro, cuja narrativa é acompanhada, ele passa por uma grande crise em que ele se vê sozinho com uma dúvida.
E aí ele precisa, então, mergulhar numa crise interna e ver o que ele precisa estabelecer como foco para conseguir, então, entender qual é a sua missão. E a partir disso, então, a gente percebe que o 11º ano traz essas reflexões sempre ligadas aos significados das coisas. Vai lá, Vini. Não, eu só queria também complementar que no 11º ano se aprende em euritmia, como você começou a fala, né, o que rege, né? Então, a gente aprende, ensina os planetas, os movimentos dos planetas, as cores dos planetas e como que eles nos influenciam também, quais órgãos que cada planeta influencia mais e quais são as cores, como que as características, né, de cada um. Então tem uns trabalhos de aquarela aí mostrando, e no finalzinho tem até um vídeo que vocês podem olhar depois da exposição, mas estudar um pouco para dentro desse movimento como que a gente também então através desse estudo também ter o momento desse autoconhecimento, eles já passam a se como se fosse uma autoeducação mesmo. Eles podem ter momentos muito profundos de insights e de movimentos de direção de coreografias, e estão muito sensíveis também com o que eles sentem e como que trazer tudo o que eles pensam para o fazer. Então, era só para trazer um pouquinho desse 11º, que é tão rico com esses planetas, e como você falou que rege, né, pode até tocar, esses são os movimentos de cada planeta em euritmia. Obrigado. Exatamente, isso aí, Vini. Obrigado. E assim, eu acho que a gente pode agora passar para o 12º ano, e aí no final, se algum colega ainda quiser completar um pouquinho, está super à disposição. Então, aí o 12º ano é justamente o ano que encerra todo esse ciclo escolar, né? São 12 anos, mais a educação infantil, às vezes são 16 anos de ciclos, né? De ciclo sendo encerrado. E é muito interessante a gente observar que o 12º ano traz uma pergunta que seria quem? E aí essa pergunta justamente coloca, vamos dizer, veste em personagens mesmo, personifica essas ideias. E a gente descobre a importância que tem a nossa própria atuação, a nossa própria opinião e a maneira como a gente coloca à frente as coisas, né? E é interessante, já que o jovem vai sair para o mundo, de alguma maneira, o 12º ano foca muito na autopercepção, na maneira como o próprio jovem olha para si e se percebe e se entende, e a partir dessa análise profunda de si mesmo, ele consegue, então, desenvolver a sua capacidade de olhar atentamente e de reconhecer em si qualidades, fragilidades, potencialidades, interesses e o caminho no mundo, né? E a partir desse estudo de si próprio tão aprofundado, o jovem é capaz de olhar para o mundo com essa mesma profundidade. Então, assim, numa grande imagem, né, o jovem do 12º ano, ele escolhe o seu próprio TCC, que é um tema que ele escolhe no começo do ano, recebe um orientador para o ajudar e passa o ano inteiro pesquisando esse tema, escreve uma monografia e no final do ano ele apresenta esse tema. Além disso, os jovens fazem também um teatro, né? O teatro poderia estar lá no final do 11º ano ou no começo do 12º ano, de qualquer maneira, ele reflete a maturidade desse grupo que agora é capaz de encontrar o seu próprio ponto de expressão. Então, o TCC é uma expressão individual de cada um e o teatro é a expressão, né? Acho que é muito bonita essa imagem que a gente está vendo, né? A gente vê um olhar aqui, né? E esse é o olhar de um jovem de 12º ano. É um olhar de um jovem confiante que tem um caminho que agora se abre na sua frente. E se a gente pensa, então, que esses 3 setênios em que a pedagogia Waldorf se debruça, né, de preparação de um jovem
para o mundo vão dar lugar agora à atuação de um ser adulto que agora carrega a própria história e vai refazer todo o seu caminho biográfico de maneira intencional agora na sua vida adulta. Então, é para isso que é o trabalho do ensino médio, digamos assim. Esse é o principal foco, né? É interessante a gente observar que existem muitas escolas cujo foco nessa época é o vestibular, né? E se a gente pensa dessa forma, a gente veria o ensino médio e a adolescência como um período chato de preparação para uma coisa que aí sim vai ser boa, né? Quando ele puder finalmente passar no vestibular e escolher o seu próprio caminho. E a gente vê que na escola Waldorf, com as tarefas artísticas, com o olhar artístico para a verdade, né? Com esse olhar que tem que olhar a verdade, que vai encontrar muitas mazelas do mundo, mas que vai encontrar em todas elas também a possibilidade da cura e a possibilidade da mudança e a minha própria posição frente àquilo tudo, né? A gente percebe como é muito importante olhar para esse momento da adolescência como um momento crucial no desenvolvimento da vida de um jovem, para que na vida adulta ele possa, então, buscar a liberdade. E aí, finalmente, para encerrar a minha fala, eu, claro, também não poderia deixar de fazer uma citação, né? E a Adriana lembrou desse verso maravilhoso, que é o eu contemplo o mundo, eu contemplo a alma e depois o espírito que reside em mim, né? E agora, uma outra frase de Steiner, que combina justamente com esse ideal do ensino médio da verdade. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmo, encontrar propósito e direção para suas vidas. E é isso, gente. Ó, não dá vontade de parar de falar, porque é uma pesquisa, né? Como, voltando no Nicolau de Cusa, né? O conhecimento abre portas. Então, cada porta que a gente abre dá para um salão incrível com outras 10 portas. E aí eu abro mais uma e eu tenho que decidir, ó que dor, se eu paro e olho para as outras 10 portas que estavam nesse salão ou eu olho para o novo salão com mais 10 portas, né? Então, é isso, assim, esse trabalho da pedagogia Waldorf, inclusive quando a gente vê aqui todos esses anos um ao lado do outro, né, a gente percebe que é muito assunto para esse nosso pequeno tempo. Mas eu já agradeço a oportunidade de poder com vocês assim dar uma pincelada. Se os colegas ainda quiserem completar, se não, agradeço muito. Matias? Oba, pois não. Glaucinha aqui, acho que você não viu que eu estava. Eu não vi você. Estava aqui assisti uma parte já do ensino fundamental. Então, mas eu achei tudo que você falou maravilhoso, e tem uma coisa que eu também acho importante, assim, que essas perguntas que você trouxe, todas elas estão presentes já lá no 9º ano, né? Umas nascendo como uma coisa ainda que vai desabrochar lá no 12º, no 10º, no 11º, mas elas estão todas ali. E eu percebi isso muito na modelagem do 9º ano, porque ela é como se fosse o início desse processo dentro dessa matéria que eu trabalhei todos os anos, né? De 9º até 12º, porque essa modelagem, além de dar a continuidade do artesanato, do ensino fundamental, e trabalhar a destreza manual e lidar corretamente com os materiais, né? A argila, principalmente, ela tem uma coisa que pela primeira vez, o aluno mergulha numa atividade artística, num processo criador que não tem um fim prático. E aí, ele tem essas perguntas todas, né? Umas ainda muito iniciais, mas elas já vêm latentes dentro deles, nesse processo criador, nessa atividade artística. E principalmente porque a gente vai no âmago do que é a essência do caso da modelagem, né? Que vem ao encontro do que o aluno está sentindo, que são essas forças de dentro para fora e de fora para dentro, que a gente tem que buscar lá na sua parte
mais primordial. Acho que era isso. Obrigada, Glaucinha. A Glaucinha também é uma pessoa muito querida, companheira de caminhada aí de muitos anos. Fomos paralelas durante um tempo como professoras de classe, e depois ela foi professora de classe do meu neto mais velho. E queria agradecer quem teve a paciência de aguentar nosso pequeno atraso de 40 minutos para chegar até aqui o fim, e convidá-los novamente a passear pela exposição pedagógica. Ela vai ficar no ar até o dia 20 de dezembro. E, se não estão lá já, estarão os links para essas peças de teatro que foram mencionadas aqui do Fundamental, eu acho que do ensino médio também, né, Matias? O teaser que foi feito, e para que vocês possam prestigiar no momento que elas forem ao ar. Vai ter uma radionovela, vai ter, né, são formatos alternativos que o conjunto de professores conseguiram encontrar junto com seus alunos para poder trazer essa vivência tão importante coletiva, de construção coletiva, que vem no final de cada ciclo. Vai ser já na semana que vem, né? Na quarta-feira, o 8º ano A vai apresentar de quarta a domingo, o 8º ano B, perdão, em 5 capítulos a radionovela deles, às 18 horas. E aí, o 12º ano A, que é a minha classe, vai apresentar na quarta e na quinta-feira, às 20 horas, a peça, e o 12º ano B vai apresentar na sexta e no sábado, às 20 horas também, a peça deles. Então, vai ser uma semana emocionante. Isso mesmo. E eu gosto tanto daquele vídeo que começou, né, que eu botei as pessoas chegando na escola e aquela espiral de jovens, então eu vou botar um outro agora, que é a hora de ir embora, da gente se despedir, agradecer a visita de vocês. Vocês convidem mais pessoas para visitarem a nossa exposição, que foi fruto do esforço enorme dos professores de conseguirem organizar as coisas dessa maneira, chegarem onde chegaram, com muita criatividade, junto aos alunos, levar os alunos a superarem essas dificuldades também que enfrentamos e descobrirem coisas novas e novas possibilidades, e depois reunir todo esse trabalho para poder colocar aqui na exposição pedagógica. Um abraço grande a todos. E agora podia de novo abrir as câmeras para a gente dar tchau. Tchau. Muitíssimo obrigado, então, a todos que participaram. Obrigada. Disponível até dia 20 de dezembro. Tchau, tchau, gente. Bom primeiro domingo de advento. Obrigada. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Muito Obrigada, obrigada. Tchau. Vocês têm vazar, tem muita coisa legal. Quem quiser deixar um comentário no chat, a gente agradece, porque aí a gente não pode conversar, mas pode ler o que vocês acharam do nosso passeio. É isso, né? Agora dá para escrever mais uns 20 boletins ainda, né? Até a hora da janta. Você conseguiu começar, Matias? Olha, começar é o mais difícil, né? Nossa Senhora, não consegui ainda não. Ainda estou lá lendo o TCC. Ah, é. Ainda tem isso. Preencher a lista de pendências.